TVC, a TV do Correio da Manhã. Muito boa noite para você que acompanha o Saturnália na TVC, a TV Correio do Amanhã. Então vou abrir aqui o programa, né, para começar a falar. Hoje fala muito mais na parte de esporte desse primeiro bloco, né, e logo no segundo bloco a gente tem aí a presença da Priscila e do nosso convidado, né, para a gente bater um grande bate-papo. Mas vamos falar agora de esporte. Começa já falando do clássico Fla-Flu. Põe primeiro o Fluminense na tela, que o Fluminense precisava reverter uma situação de 2 gols, né? O Fluminense perdeu a primeira partida por 2-0, pode voltar para mim, produção. E aí o Flusão tinha que atacar, só que não foi bem isso que aconteceu, né? O Fluminense não conseguiu agredir muito o Flamengo da partida, não conseguiu levar sustos ao arqueiro rubro-negro Rossi. Pode botar agora o Flamengo na tela, o Rossi que quebrou, né, o recorde do goleiro que mais minutos ficou sem levar gol na equipe rubro-negra, passando o Cantarelli. Então o Rossi aí é o arqueiro com mais minutos sem levar gol. E o Flamengo tá na final do Campeonato Carioca, porque venceu o primeiro jogo de 2-0. No sábado fez um jogo bem seguro, sem levar sustos. O Fluminense, que tinha que propor o jogo, não propôs. E o Mengão tá aí na final novamente. O Flamengo vem na final aí desde 2019, vindo em finais do Campeonato Carioca. Então aí o Flamengo mais perto do título, né? Porque no domingo pode botar o Vasco. O Vasco decepcionou, um time muito apático. Pode voltar para mim, produção. Um time muito apático em campo, um time que não agrediu em nada o Nova Iguaçu, empatou a primeira partida em 1-1, a vantagem do empate era do Nova Iguaçu. O Vasco entrou em campo somente com a camisa, porque os jogadores por lá nem passaram. O Nova Iguaçu ganhou de 1-0 e o Nova Iguaçu disputa agora com a equipe rubro-negra a final do Campeonato Carioca, que vai ser só daqui a 15 dias, né? Porque agora nessa semana temos aí a data FIFA, né? Os amistosos que o Brasil fará contra Espanha e Inglaterra e Espanha, respectivamente. Então, assim, as finais do Campeonato Estadual são dia 1º de abril, se eu não me engano é 1º de abril, dia 31 de março e dia 7 de abril. Então aí, as finais sendo em 2 domingos, o Flamengo tem a vantagem, joga por 2 empates. O Nova Iguaçu, eu acredito que vá jogar da forma que vem jogando. E aí, pro Fluminense e pro Vasco, tem aí 20 dias para se preparar pro Campeonato Brasileiro. O Vascão deixou muito a desejar, não foi um time sólido e por isso está fora. O Fluminense até levou alguns sustos no confronto contra o Flamengo, porém também nada que pudesse levar perigo à equipe rubro-negra. E agora a gente vai falar do Botafogo. Põe o Botafogo na tela, porque o Botafogo jogou o seu segundo jogo da semifinal, ganhou, e Botafogo pode ser bicampeão da Taça Rio, né? A grandiosa Taça Rio. O Botafogo pode aí levantar um título já esse ano, que é a Taça Rio. Então, assim, e o Botafogo conquistou, né, o seu direito a estar na Libertadores, um jogo emocionante semana passada, com viradas, enfim. Esse foi a equipe do Botafogo conseguindo a vaga na Libertadores. Bota pra mim, produção, na tela, a Liga dos Campeões, por favor. E pode deixar na tela a Liga dos Campeões, que teve o sorteio. O sorteio da Liga dos Campeões foi nessa semana. Na semana passada, desculpa meu público aí. E aí a gente já tem os confrontos, né? A ida do confronto da Liga dos Campeões na terça-feira tá aí na tela para vocês. No dia 9 de abril teremos um Arsenal e Bayern de Munique.
né? E também um Real Madrid e Manchester City, né? Reeditando aquela semifinal do ano passado. E no dia 10 de abril, temos um Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, que foi assim um dos jogos mais tranquilos dessa fase, e um PSG e Barcelona. Os jogos de volta são respectivamente dos dias 16 de abril e 17 de abril. Ambos os jogos a gente tem a transmissão aí da TNT Esportes no canal, né? TNT e no Space. Então assim, a galera que gosta aí da Champions League tá chegando na fase final, tá chegando a hora de ver quem vai levantar a orelhuda. E agora temos aqui no estúdio a presença da nossa Priscila e do nosso convidado. Ambos já estão aqui preparados. A Priscila chegou porque estava fazendo uma comissão, né, no belo bairro de Botafogo, né? Para. Sabe que o Botafogo tem potencial. Não tem? Eu não sei, de potencial e de futebol, acho que o final de semana foi um pouco tanto quanto exaustivo para a minha pessoa, então não quero falar disso. Tem certeza? Absoluto. Entendeu? Priscila Guerra. Ai, meu Deus, né, gente? E o nosso convidado, tudo bom, meu amigo? Tudo bem. A gente vai bater um papo com ele. E põe pra mim, produção, só pra gente encerrar esse primeiro bloco, porque a gente vai ter muito bate-papo hoje, né, Pri? Muito. Eu trouxe o Mundo Geek. O Mundo Geek quem trouxe fui eu. Que o Mundo Geek pode atrelar um pouquinho também a polêmica. Bota na tela pra mim, produção, o Mundo Geek, que é o Ninho, né? O Ninho é uma série, eu vi essa série, Priscila, esse final de semana. O Ninho é uma série que foi feita devido ao acidente que aconteceu no Ninho do Urubu. Nossa. Que matou os garotos, né? Os garotos do Ninho. E assim, eu vi toda a série, também acompanhei muito todo o processo e não trouxe o trailer, acho que muito também pra galera ver um pouquinho, né? Só trouxe mesmo a chamada. E assim, vendo de tudo que aconteceu, acidente pra mim é quando a gente tá num local que tudo tá correto, tudo tá certo. Pode voltar, produção. A gente tá tudo correto, tudo certo, e há uma fatalidade. Por exemplo, a gente fez uma revisão no carro, os pneus estão em ótimo estado, tá tudo na normalidade, só que por um acaso da natureza, começa a chover, a gente tá dentro da velocidade que permite a pista, mas o carro derrapa. Isso é um acidente. Correto? Sim. Negligência. Negligência pra mim é a gente não ter feito uma revisão, um pneu careco, a gente tá acima da velocidade e a gente acaba causando um acidente. Por que eu tô falando isso? Dentro desse seriado, dentro dessa série, né? Pode abrir para todo, até pro nosso convidado também falar, produção. Fala-se muita coisa e aparece todos os laudos desse processo, tudo que ocorreu. Para começar, o problema, pelo menos no meu caso, não era o container estar onde que estava e ali se destrinchar tudo, com problema na fiação, que pegou fogo, enfim. O problema começa quando o container não deveria estar no projeto, que também não tinha alvará para estar ali. E assim, o projeto principal não se tinha o container. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, todo mundo fala da fiscalização. Mas como eu vou fiscalizar uma coisa que não está no projeto? Teoricamente não era para estar lá. Eu não tenho uma bola de cristal. Esse é o segundo ponto. E o ponto mais crucial de todos é a troca de mensagens entre dirigentes, naquela época que estavam na equipe rubro-negra, que falava que se tivesse algum problema, pagava-se a multa, dava-se um jeito. Isso, assim, eu tô fazendo um resumo de tudo que foi falado na série. Vocês podem acompanhar, uma série bem curta, 40 minutos mais ou menos, 3 episódios. Fala-se muito ali e ali acaba. Então eles estavam cientes. É isso que eu acho. Aí a gente vai para um outro ponto. Igual uma mãe falou, tudo que isso aconteceu, igual eu escuto muita gente falar, mas o Flamengo paga uma pensão até 30 anos. Gente, é mais que obrigação pagar uma pensão até 30 anos. É a mesma coisa o cara falar pra mim que, eu sou casado, mas eu não bato na minha esposa, eu não traio. Como se fosse... eu chego no horário em casa, assim, eu pago as contas. Gente, desculpa, isso pra mim é obrigação. Isso não é um louvor do... Nossa, que bom rapaz, queria.
O Flamengo faz isso? Ah, que bom que o Flamengo tá fazendo É o isso. mínimo, né? É o Tá mínimo. fazendo o mínimo. Assim, foi feito acordo com as famílias. Ok. Foi feito um acordo com as famílias? Foi feito, realmente foi feito um acordo com as famílias. Mas o que a mãe falou ali tá muito certo. A gente, por exemplo, eu vou falar por mim, eu não sou pai, mas deve ser horrível. A Priscila aqui é mãe, eu não sei se o nosso convidado é pai, não. Mas você vê um filho seu morto numa situação dessa, e isso tudo, todo dia, tendo um problema, é como se você enterrasse seu filho todo dia. Sim. Então, como a mãe falou, chegou uma hora que eu aceitei, porque não vai trazer ele de volta, eu não quero ficar sofrendo com isso todo E, dia. entre aspas, é como se fosse uma tortura. É uma tortura. Né? Porque é algo que você nunca para de tocar no assunto, se você ficar brigando por Gente, aquilo. e assim, eu não tô aqui falando que é o Flamengo, que é o Botafogo. Seja qual for. Ou que poderia ser uma Coca-Cola, ou poderia ser um Itaú, ou poderia ser uma TV Globo. Não, eu estou aqui falando de um acidente que aconteceu numa empresa. Uma empresa que deveria prestar todo o cuidado e por zelar pro seu profissional. Um mínimo. O mínimo. Né? É como se você em casa fosse trabalhar e no seu trabalho acontecesse um acidente. Um acidente não, uma negligência. Porque aquilo não foi um acidente, porque todo mundo estava ciente do que estava acontecendo. Uma negligência e você ou um dos seus familiares viesse a falecer. É como você confia quando você deixa seu filho na escola. Né? Você tem a confiança de que aqueles profissionais vão cuidar do seu filho da melhor maneira assim, possível. A gente está falando de um clube que hoje fatura milhões. No ano que isso aconteceu, faturou milhões e investiu milhões. Então, Maior assim, torcida. eu acho só o seguinte, também não vão, tem a família também pedindo uma indenização estratosférica. Eu acho que também nem tanto aqui está, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Mas eu acho que faltou um pouco de carinho e cuidado que muitos pais relatam no próprio documentário da diretoria rubro-negra, principalmente, que hoje é essa que está aí, que pegou o caso. E sim, eu acho que dos 100% de culpa, a antiga gestão rubro-negra tem 70% e a atual gestão tem 30%. Porque ela pegou tudo em 120, 180 dias. Quando se muda uma gestão, se pega todo o processo por ali para se ver o que está acontecendo. Então, assim, faltou um pouquinho de tato. Às vezes é só um simples pedido de desculpa. Se bem que um pedido de... Um simples, olha só, a gente tá errado. Acho que começa tudo por, nós erramos. Às vezes, como um pai mesmo falou ali, que a equipe do Fluminense enviou uma carta para a família dele, de um goleiro que veio do Sul. Ele falou, eu só queria um gesto desse do Flamengo. É só uma carta. Então, assim, se envolve dinheiro, não vamos ser hipócritas de falar que também não se teve dinheiro, porque muitos daqueles garotos era a salvação financeira da família. E assim, e muitos ali tinham um futuro já começando a ser bem encaminhado. Mas houve-se negligência. Tá bem claro na série que se houve uma negligência. E houve uma negligência igual a Boate Kiss, que também houve uma negligência, que o processo até hoje tá parado. Então, assim, gente, E assim, parece que outros assuntos vão chegando e aquilo vai caindo no esquecimento. E é isso. Né? E assim, hoje, eu falando do âmbito esportivo, o que muito também culpa a gente da mídia, que enaltece demais muita coisa que a equipe rubro-negra faz, mas nesse ponto deixa muito a desejar. E assim, a gente só espera que a justiça seja feita, independentemente de quem for ali a instituição, A, B, C ou D. Nós estamos falando de vidas. E ali na série, e a série relata que é a dos autos, e também a parceria da Netflix com um canal de informação UOL. Então, assim, gente, é negligência. Tá bem claro, bem escancarado. É negligência. E assim, tomara que as providências necessárias tenham sido tomadas para que isso não se repita. Justamente. Porque às vezes, infelizmente, parece inacreditável, mas os mesmos erros acontecem. Eu falo muito de passar pano e de... eu uso muito um ditado, eu falo brincando com alguns colegas, passar pano seletivo, né? Você quer que os políticos sejam presos porque roubou, porque matou, mas aí se fala do seu time do coração, não houve negligência. Ou se fala do seu político de estimação,
você não há uma negligência. Se fala de alguma coisa que você gosta, não é negligência, né? Se você quer que não haja, né, nenhum abuso contra A, B ou C, mas se é o seu amigo que faz, não é abuso, ele só passou um pouco do limite. Então, assim, a hipocrisia, né, o passar pano seletivo, tem que parar com isso, gente. Ou a gente quer tudo certo, ou vamos tudo certo. Vamos cobrar de todos da mesma maneira. Independente do que for. A gente vai para um intervalo, porque a gente vai ter muito tempo para bater o papo com o nosso convidado, e a gente fala com ele no segundo bloco, aí a gente tem muitas perguntas. Tá bom. Chegou a Tom, com as máquinas mais completas que vieram para revolucionar o mercado. Além de receber na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero, você ainda terá tecnologia Android, internet ultra rápida grátis, comprovante impresso e recarga de bobinas gratuitas, frete grátis em todo o Brasil, conexão Wi-Fi e chip 4G, pagamento por NFC, garantia vitalícia e troca grátis, bateria de longa duração. Não perca tempo e seja um dos primeiros a conhecer e se surpreender. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira através do telefone 24 99 287 6666 e aproveite! Todos nós queremos fazer a diferença no mundo, mas muitas vezes não sabemos como. É por isso que o Instituto Alliance está lançando uma campanha de crowdfunding de recompensas e você pode ajudar. Recompensas incríveis para cada doação realizada. Produtos de 10, 15, 25 e 50 reais, que vão desde capas protetoras de cartão contra roubo por aproximação protegendo assim o usuário, prevenindo o uso não autorizado dos cartões. Pulseiras repelentes com óleo essencial de citronela, protegendo você e sua família contra as picadas e doenças transmitidas pelos mosquitos. Até luminárias personalizadas exclusivas, escolha aquela foto que irá virar um objeto de decoração. Envie a sua foto e fazemos a arte para você. Máscaras antivirais premium com laudo antiviral, antimicrobiano e um dos mais importantes, o laudo de eficiência de filtração bacteriana. Junte-se a nós nesta campanha de crowdfunding de recompensas. Instituto Alliance. Mudando o mundo, um passo de cada vez. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Voltamos. Eu acho que eu antecipei o nosso voltamos. Só um pouquinho. Então a gente está aqui hoje com o nosso convidado Priscila, Hugo Hipólito. Muito prazer, Hugo. Muito obrigado por ter vindo aqui. O Hugo, gente, ele tem 31 anos, ele é astrólogo e tem um podcast também, né? O podcast Lugar Astral, que aborda assuntos como astrologia e autoconhecimento. Pra gente começar, Hugo, quem é o Hugo e como o Hugo entrou neste mundo da astrologia? Então, até na minha rede social eu coloco que eu sou uma pessoa observadora, curiosa e que quer explorar tudo. Então, eu entrei, não que eu entrasse, eu conheci a astrologia desde pequeno, que eu sempre acompanhei programas de televisão junto com a minha mãe e tudo, e sempre falava de astrologia. E eu sempre gostei de saber um pouquinho do meu signo, que eu sou Sagitário,
Aí eu sempre gostei de saber, só que eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu estudava numa turma que eu tinha outra menina que também era Sagitário. Só que eu me entendi assim, gente, somos dois signos iguais, só que somos diferentes em alguns aspectos. Tem alguma coisa aí que eu preciso investigar. Aí, com o decorrer da vida, fui olhando, aí descobri que existia o mapa astral e tudo, mas eu nunca tinha me aprofundado em estudar para aprender, de fato, como é que isso funciona. Até que na pandemia eu comecei a estudar, aí que me formei em astrologia e agora eu já sei tudo como é que funciona. E sempre foi algo que você acreditou, você nunca teve dúvidas. E o que você respondia quando as pessoas questionavam, as pessoas que são céticas em relação a isso? Justamente por isso, por essa diferença de, às vezes, uma pessoa ter o mesmo signo que a outra e ter certos traços de personalidade, às vezes, um pouco diferentes. Qual era a sua resposta quando alguém te questionava em relação a isso? Aí eu pude explicar, de fato, como é que é a astrologia, que não é só os signos. Aí, explicando a astrologia, quando a gente fala alguma coisa que bate com a pessoa, ela já repensa sobre aquela negativa e, tipo, não funciona, mas realmente eu sou assim. Então, quando alguma coisa bate com uma personalidade da pessoa, algum ponto, elas começam a acreditar mais. Entendi. E você tem algum astrólogo ou astróloga que você, não sei, se inspirou ou gosta ou acompanha mais? Então, eu sempre acompanhei a astróloga Titi Vidal, que ela fazia o podcast do G-Show, o Astrológicas. Também tem o André Mantovani, que é famoso, que está na TV também. Mas eu fiz a aula com o Vinícius Francos, que é um astrólogo que mora lá na Austrália, e ele é brasileiro, ele me deu a aula, tudo bonitinho. Mas a astrologia, porque a astrologia hoje em dia ela está mais difundida. Ela tem a astrologia que é da parte do entretenimento, a gente conhece várias pessoas que ficam famosas pela astrologia, mas é mais um entretenimento, ela não aprofunda tanto. E tem esses astrólogos que são mais sérios, que vão aprofundar melhor as questões astrológicas para justamente ajudar as pessoas no processo de autoconhecimento. E qual é a diferença desses dois tipos de astrologia? Então, a astrologia para o entretenimento ela é baseada no horóscopo e vai falando signo por signo, falando o que vai acontecer. Só que é aquela astrologia que, tipo assim, como que eles vão conseguir englobar todo mundo num signo só? É algo mais raso. Exatamente, é mais raso e as pessoas não entendem como que é a interpretação. Tanto é que a astrologia, como ela vai falar de todos os sagitarianos, ela tem que partir de um ponto. Ela parte do ponto que todo mundo tem um sol na casa 1, só que não é todo mundo tem um sol na casa 1. A previsão começa ali do sol na casa 1, que aí tem um mapa astrológico. Aí são divididos em 12 casas, e daí os planetas estão em... Cada pessoa tem um planeta em uma casa, só que para fazer a previsão geral, eles designam que cada sol está na casa 1, que é a casa do ascendente. Por isso que agora, hoje em dia, eles têm falado que é para as pessoas quando verem a previsão astrológica é para olhar o seu signo e seu ascendente. Porque se você olhar seu ascendente é mais fácil ser assertivo, porque está falando da casa que está seu ascendente, que corresponde ao seu mapa, do que você ver só o sol. Por exemplo, o meu sol está na casa 4. E o meu ascendente é Leão, está lá na casa 1. Então, se eu ver a previsão para Leão, que eles fizeram toda a previsão para Leão na casa 1, é mais fácil bater com algumas coisas que estão acontecendo no dia a dia do que eu ver a previsão de Sagitário, porque meu Sagitário está lá na casa 4. E quando eles fazem a previsão, eles fazem sempre com o Sagitário na casa 1, todos os signos na casa 1. Hugo, eu vou te pedir para explicar para o nosso complexo, público, né? O que é, de uma forma assim, mais sucinta, mais simples, resumida, o que é o mapa astral, para o pessoal de casa entender ou começar a entender? Sim, de uma forma bem fácil, o mapa astral é a foto do céu na hora que você nasceu. Como os planetas estão alinhados. Como os planetas estão alinhados de acordo com o horóscopo. Por exemplo, eu nasci em 9 de dezembro e tal, então o Sol estava em Sagitário. Aí o mapa astral ele é dividido em 3 partes. Ele tem o mapa, que vai estar os planetas lá, os signos, todos os 12 signos, que é uma mandala com os 12 signos, aí os planetas e as casas. Para entender a astrologia, o que é bem fácil entender é que na astrologia muita gente fala dos signos, só que os signos eles são os tons que eles dão para as coisas. Na astrologia os planetas são como se fossem os atores. Os signos, os personagens, e as casas é onde está acontecendo cada coisa. Então a gente aí quando a gente entende isso, que os planetas são os atores, então quem faz são os planetas. Os signos só dão o tom que os planetas vão fazer. Não sei se você consegue entender. Porque aí é mais fácil, que os planetas que fazem a ação. Por isso que muitos astrólogos perguntam, falam assim, não é só o signo, você não pode se resumir toda a sua vida só num signo. Porque o signo está dando o tom, mas só que aí o planeta.
o planeta que vai fazer alguma coisa. É algo mais profundo, vamos dizer assim. Sim. E conforme você Tu explica. tem, só um banho só, tu tem isso já na cabeça, algumas coisas De como assim? de mapa astral, tu já sabe? Já visualiza, Já assim, na sua visualiza. mente, tanto fazer, você já visualiza. Sim, tudo. a gente consegue. Então, só um parênteses, porque eu faço aniversário sábado agora, né? E sim, então, aí eu teria que fazer um mapa astral E vou fazer num um mapa aplicativo e aí ele mostra tudo bonitinho lá. Porque às vezes a gente, vamos supor, vou me usar de exemplo, eu sou sagitariana. A maioria dos sagitarianos, quando você pega lá um resumo lá, aqui que é um sagitariano, é uma pessoa bem extrovertida, que fala, e é isso, aquilo, quer viajar e tudo. Só que eu não sou assim. Eu não sou assim porque o meu Sagitário tá lá numa casa 4, que é uma casa da família, que é uma casa de câncer, que é uma casa mais que a pessoa quer ficar mais presa, mais pro lar mesmo. E aí na questão da comunicação, eu não falo tanto. Por quê? Porque eu tenho Mercúrio já lá em Escorpião. Escorpião é um signo das profundezas, é mais fechado. Então aí começa a você entender como é que é você de acordo com todo o seu mapa astral. Não só o signo. Então, todos os planetas, de alguma forma, pela crença da astrologia, todos os planetas influenciam Sim. não só na personalidade, assim, mas na vivência. De Sim. certa forma, no futuro, Sim, né, sim. de cada pessoa. Sim, aí a astrologia ela é separada tem grupos de planetas. Tem os planetas pessoais, que são o Sol, a Lua, Vênus, Marte e Mercúrio. 5 planetas. Aí vem os planetas sociais, que é Saturno e Júpiter. E daí vem os planetas transpessoais, que são Netuno, Urano e Plutão. Aí tem diferentes tipos de astrologia. Tem astrologias que não levam em consideração esses planetas transpessoais, que é planetas geracionais e tudo, porque eles ditam uma geração. Ele não é tão específico, porque esses planetas que são Urano, Netuno e Plutão são planetas de trânsitos lentos. Então, tipo, Plutão ele demora 248 anos para rodar o zodíaco. Então, vai pegar uma geração, não vai determinar muita coisa. Mas, tipo, a astrologia moderna, ela leva isso em consideração porque ela leva em consideração como que esse planeta se comunica com o outro. Se ele faz algum aspecto com outro planeta pessoal ou planeta... os planetas pessoais, então ele tem uma influência maior, mas sem a astrologia como a astrologia tradicional, ela não leva em consideração, porque é um planeta de geração, vai ditar só quando ele muda da geração, ele dita toda uma geração. Uma dúvida, porque a gente sempre escuta isso, né? Eu vou falar por mim que eu sou ariano, né? Então, ariano... Todo mundo. Ariano. Mas assim, todo mundo fala que pessoas do mesmo signo não... Se eu estiver errado. Se não conseguem se relacionar, se dar bem, enfim. Isso é mito, isso é verdade, isso depende do mapa astral. Na maioria das vezes, eu sei que é bem superficial, mas na maioria das vezes isso realmente acontece. Mas você fala no âmbito que é amoroso ou relacionamento? Tudo, todas as formas. Ah, tá. Então, realmente possa ser que dê um choque, porque são energias iguais que vão se bater. Porque normalmente na astrologia tem o oposto complementar, então é mais fácil ela se dar melhor com quem é oposta a ela, que vai complementar ela nessa energia, do que com quem é igual, você vai se bater de frente. Aí sempre tem um signo que é o oposto complementar. Eu vou te fazer uma pergunta, me desculpa, mas eu sou muito leiga nessa questão, mas coincidentemente, na semana passada eu tava lendo, tava vendo a Fernanda Souza comentar que ela meio que guia a vida dela pelo mapa astral, a atriz, né? E ela falando que ela não toma nenhuma decisão sem consultar o astrólogo dela e tal. E eu fiquei muito curiosa em relação a isso. Tem pessoas, né, famosos inclusive, muitos famosos, que se guiam pela astrologia. A astrologia em si, ela pode mostrar, de certa forma, o futuro da pessoa, ou ela mostra o quê? As opções que a pessoa vai ter de acordo com a sua personalidade, de acordo, né, conforme o seu mapa é. Como que funciona isso? Então, tem a astrologia preditiva, e provavelmente ela deve estar falando da questão da Revolução Solar, que é uma que a gente faz um mapa que dita todo o ano da pessoa, falando mês por mês o que pode acontecer, são tendências que podem acontecer. Tanto é que, não sei se vocês já escutaram falar a questão do Mercúrio retrógrado, é muito famoso quando tu fala assim, então Mercúrio retrógrado, não é época de comprar eletrônico, não é época de certa... Porque Mercúrio retrógrado é a questão da comunicação, e normalmente ocorre
ocorrem atrasos, não é pra gente assinar contrato, porque normalmente fica uma comunicação confusa, porque é como se o planeta Mercúrio, que é o planeta da comunicação, estivesse andando para trás. Na verdade ele não anda, né? Só mesmo do ponto de vista. É como se estivesse andando para trás, então as coisas não se fechariam bem. Tanto é que se alguma pessoa que dita a vida dela pela astrologia, se ela souber que é Mercúrio retrógrado, ela não vai tomar decisões bem sérias naquele período, que ocorrem 4 vezes por ano. E geralmente são quais anos, assim? Todo ano tem Todo Mercúrio ano retrógrado. Tem, em abril agora vai vir Mercúrio retrógrado e é um período de mais ou menos uns 30 dias também, aí fica retrógrado muita gente. E é um período também que, às vezes, você fala uma coisa, a pessoa entende de outra forma, então você tem que ficar ligado quando você for explicar a pessoa alguma coisa, explicar minuciosamente para ela entender, porque é um período muito Mas é um período assim pra todo mundo. Todo mundo, normalmente é todo mundo. Porque o Mercúrio é o planeta que rege a comunicação, então ele afeta tudo. A questão de eletrônicos, não compra eletrônico, possa ser que vai dar problema. E esse mês? Então, esse mês agora terça-feira, quarta-feira, já começa um ano novo astrológico, que entra o Sol em Áries. Tô te falando, cara, quando eu Isso. nasci, o Sol parou pra me contemplar, cara. Ah, pronto. E Tô te falando, é isso, cara. E isso significa pra quem é ariano o quê? O Sol tá ali, então ele tá brilhando, é o momento dele. E é aquela coisa, pra gente aproveitar, Áries é o signo do início, né? É o primeiro signo do zodíaco. Então ele quer iniciar as coisas, não é aquela coisa, só aquela coisa, quer iniciar, mas aí terminar, será que vai terminar? Aí já não gostei. Porque já é um signo que quer começar muitas coisas, mas talvez não termine. É bom pra gente iniciar as coisas, pensa, o Sol tá em Áries, é um signo que já dá aquela força pra gente iniciar as coisas. Tá vendo? E Libra? Libra é muito legal, porque Libra é o oposto complementar de Áries. Ah, tá vendo? Áries se diz muito que é o signo do eu e Libra é o do outro, então eles se completam. Olha aí. Por isso eu gosto do Botafogo, Tá, Priscila. Você não gosta? Eu gosto. Mas você não gosta. É muito legal. E esse ano a gente vai ter vários eclipses nesse eixo, Áries e Libra. E quando tem eclipse, muda muita coisa em todos os signos, aquele momento, ou aquele período, aquela semana, Então. ou não necessariamente? Então, o efeito do eclipse ele pode durar até 6 meses, 3 meses antes e 3 meses depois. Então, esse ano ele vai pegar no eixo Áries e Libra. Então, as pessoas que têm Sol, ascendente em Áries e Libra, elas vão sentir umas mudanças na vida, porque são eventos, fenômenos na astrologia que mudam alguma coisa. Aí você tem que olhar a casa que tá lá, que casa que tá seu Áries e tá sua Libra, pra você ver o que vai mudar ali. Só me tira uma dúvida, porque você falou de pessoas que são baseadas no mapa astral, e às vezes pode ser a dúvida de alguém de casa que também pode permanecer, ou assim. Qual é a diferença? Porque eu já vi muita gente falar que astrólogo para cartomante. Então, o astrólogo ele vai olhar o mapa astral e vai ver essas previsões, como vocês disseram, que as pessoas elas guiam a vida dela, ela vê como que o mapa natal dela, que existem vários tipos de mapa, né? Como que o mapa natal dela vai conversar com o movimento do céu durante o ano inteiro. Porque a gente consegue ver, porque existem as efemérides que mostram todo o movimento dos planetas durante vários anos, é só pegar. E aí ele vê, o astrólogo faz o cálculo e vê como é que, tipo, Plutão está conversando com Mercúrio nessa época que vai oferecer para você. Aí ele vai dizendo para ela, nessa casa aqui, então possa ser que aconteça alguma coisa, tipo, na casa 6, casa da saúde, que cada casa também é uma área da vida. E isso não tem, ou tem a probabilidade de mudar durante o ano, ou não tem? Não, os planetas vão acontecendo e isso já está determinado. É o movimento do planeta. A gente tem como saber o movimento, a gente vê como é que está conversando com o mapa. É como se colocasse 2 mapas um em cima do outro, como o céu do agora. Isso do não momento. tem, por exemplo, minha curiosidade, por exemplo, fiz um mapa astral agora de abril até o final do ano. Vamos lá. Aí você me disse que vai com a tendência de acontecer isso, aquilo, tá. Mas isso não pode mudar. A tendência é o que já aconteceu, o que tu já falou. Não tem a tendência do tipo, o que acontecer em junho, para acontecer em dezembro, de dezembro vir para junho. Isso não. Não. Aí o planeta tá ali e vai ali. Tem as semanas que pode acontecer, às vezes pode acontecer um pouquinho antes, às vezes pode acontecer um pouquinho depois. Mas é ali, aquela energia tá ali naquele momento. E assim, pode ser uma pergunta de repente muito boba, mas eu assim, como eu te disse, eu não tenho nenhuma intimidade. Essas previsões, elas servem exclusivamente para pessoas
Ou elas servem, por exemplo, para a fundação da cidade. Petrópolis agora completou 181 anos. Através da fundação da cidade, é possível saber o que espera Petrópolis durante o ano pelo mapa astral ou não? Só serve para pessoas? Não, vai fazer mapa astral de tudo. Tendo a data, a hora, vai fazer mapa astral de tudo. A gente faz mapa astral de animal, de empresas, para saber a data. Igual o lançamento, eu vou lançar um podcast. Eu pensei uma data certa para lançar, que eu não vou lançar com Mercúrio retrógrado, eu não vou lançar, sabe? Dá para fazer tudo bonitinho pra gente prever. Tanto é que muitos astrólogos fazem um mapa do Brasil e vai prevendo o que possa acontecer. O que vai acontecer, assim como eles fazem muitas vezes com famosos. Sim. Vai terminando o ano, eles pegam uma lista de famosos, o que vai acontecer durante o ano seguinte. Agora fala um pouquinho pra gente do teu podcast, como vai ser? Então, meu podcast é Lugar Astral. Eu comecei ano passado, não, foi 2022, eu tinha um outro podcast chamado Chamada Astral. Só que aí veio a numerologia, eu fui pesquisar o nome e vi que não era um nome tão legal. Porque também tem a questão numerológica, dos números lá, e vi que não ia dar muito certo, aí eu peguei e troquei. Demorei um tempinho e achei Lugar Astral. Que é um podcast que eu queria trazer para as pessoas como elas poderiam aproveitar a astrologia no dia a dia. Porque muita gente pega a questão do horóscopo, não consegue entender e tudo. Mas eu queria trazer o movimento do céu. Tipo, hoje o Sol está em Áries. O que eu posso aproveitar do Sol em Áries na minha vida, sabe? Eu vou trazer episódios falando sobre o mês, o que vai acontecer de movimentos importantes no céu. E as pessoas vão ouvirem e elas vão entenderem. Tipo assim, olha, esse dia está mais propício para fazer isso, para fazer outra coisa. E receber convidados também. Não, esse tá só eu falando, mas proximamente possa ser que venha. Pode ser. Convidado. Você tocou na numerologia. Eu não sei, eu acredito que sim. Mas a gente percebe que, principalmente personalidades, né, da TV, da internet, às vezes começam com o seu nome de registro e tal, e posteriormente eles trocam esse nome, né, e atribuem isso à numerologia. Explica pra gente o que é a numerologia. Isso, a numerologia, eu não sou muito aprofundado nela, mas a numerologia, ela é como se fosse um estudo das letras baseado nos números. E daí tem alguns números que para determinadas coisas eles não funcionam. A gente vê alguns números que são negativos. Então, por exemplo, eu tinha o chamado astral. O chamado astral não dava a questão do retorno de alcançar pessoas e tudo, dava um número ali que tinha esses probleminhas. E daí eu falei, gente, eu não posso ter um podcast chamado Astral com esse problema. Aí eu peguei e cacei vários nomes e até que achei Lugar Astral que não tinha nada de negativo. Mas aí as pessoas mudam justamente por isso, que às vezes uma letra, às vezes ali, ela atrapalha no fluir das coisas. Conversa então com a astrologia. Então, são ferramentas que se complementam. A astrologia ela vai te ajudar na área da sua vida e a astrologia também aí a numerologia vai te ajudar nessa questão de nome. Até mesmo o meu arroba do Instagram também, depois eu coloquei lá, eu vi que estava errado, troquei. Parece que tá fluindo. É muito legal. E assim, no final, eu não sei se você fez isso, no final do último ano, a gente ainda tá em março, né? Mas você chegou a fazer meio que uma previsão de forma muito rasa, assim, para todos os signos, o que vai acontecer durante esse ano? Será que você tem em mente mais ou menos o que as pessoas podem esperar, quem está nos assistindo, de cada signo? Ou não? Tenho aqui por alto, aqui anotadinho aqui, eu posso falar assim, que vai ter alguns eventos aí e as pessoas sabem aproveitar. Aí eu volto a dizer, eu vou falar de cada signo e você presta, se você sabe o seu ascendente, você presta atenção no seu ascendente, porque às vezes é mais assertivo o ascendente do que o próprio signo, porque as previsões são baseadas como se o signo estivesse na casa 1, que é a casa do ascendente. Sim. Isso vai ser bom, hein? Isso vai ser bom, isso vai ser bom. É interessante porque as pessoas elas já ficam pensativas sobre o que vai acontecer no ano delas, o que elas podem esperar. E esse ano a gente tem vários movimentos assim, importantes. Ó, pra gente deixar aquele gostinho de quero mais, você é de Libra. Eu sou de Áries. Então comece por Áries, Libra, e a galera que quer ver mais, a gente vai colocar o arroba depois de amanhã. Não, amanhã na nossa pedir pra produção botar aqui embaixo, por favor, o nosso arroba aqui da nossa rede social. Isso aí, que aí a gente vai marcar o convidado, você entra no convidado e lá se tira todas essas dúvidas. Comece por Libras e acabe com Áries.
Então, já disse que vai ter vários eclipses aí nesse eixo. Então a questão da Libra é que esse ano o Urano está passando por Touro. E Touro é um signo mais estável, que é segurança, e Libra é um planeta rebelde, ele quer transformar. Então, em Libra, esse ano, Urano vai passar lá pela parte da sexualidade, vai estar ali na casa 8, então vai ter algumas transformações ali na questão da sexualidade, da intimidade, e também dos recursos financeiros, do dinheiro que você recebe. O dinheiro vem pra você. Priscila vai ficar rica, hein, galera? Já pode pular para Áries? Pode. Ai, meu Deus. Então, Áries é interessante que Áries vai ter algumas transformações na questão dos valores pessoais, vai ser mais ou menos ali na casa 2. A casa 2 ela fala muito do valor que as pessoas dão pra gente e que a gente espera que as pessoas dão pra gente. Então vai ter algumas transformações ali. E também a casa 2 fala da questão do dinheiro, também vai ter algumas transformações financeiras e benéficas para Áries. Posso que vem bastante dinheiro aí. Ah, tá vendo? É a gente. É isso. É a gente. É a gente. Então, isso. Pra fechar, mais um gostinho, você é de... Sagitário. A galera de Sagitário aí, só pra... O último. Sagitário, mudanças na casa 6, questões de trabalho e saúde. Cuidar da saúde, vai lá no médico, faz o check-up, ver se tem algum problema. Atenção. Eu já fiz que tinha, já estou tratando. Então vocês façam isso, porque Sagitário tem que cuidar da saúde. A do gente trabalho. quer agradecer, o tempo é o nosso inimigo. Deixa tuas redes sociais ali pra câmera. A galera que quer acompanhar aí o nosso convidado, ele vai dar as suas considerações finais, agradece quem você quiser. E a gente te agradece pela participação hoje aqui Eu conosco. tenho certeza que muita gente vai comentar. Vai! Então, obrigado vocês por terem me convidado aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre astrologia, vocês podem seguir lá no Lugar Astral, bem simples, é só @lugarastral e lá vai ter o link para o podcast que eu vou estar postando sempre o que está acontecendo aí no céu para ajudar vocês. Então, galera, Obrigada, tá? @lugarastral. Muito obrigada. Obrigada mesmo pela participação, foi um prazer. A gente fecha o programa de hoje. Não falamos, mas o Mário tá nesse projeto Fit 120, né? E já começou a fazer o programa Falta 1, né? Ele vai começar também esse novo programa, então já começou faltando. Não tá mais nessa idade, né, de ficar fazendo... A gente avisou, né? Levantamento. Mas ele insiste. Então é isso. Galera, a gente espera vocês semana que vem. Um forte abraço, fiquem com Deus. E parabéns pra mim, que faço algumas primaveras aí sábado, então Que maravilha. estamos hein? aí. Que maravilha. Tá bom? Com muita saúde. Beijo a todos, tchau, tchau. Fiquem Tchau. com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.